Saudações amigos, seja bem-vindo aí a mais um vídeo sobre como trabalhar com a revenda da Rapid Cloud. Eu me chamo César e nesse vídeo de hoje vamos aprender de como já implementar o site do nosso cliente. Mas antes, deixa eu voltar aqui para o Google e mostrar para você aqui, ó. A gente está logado no nosso site, barra no final, Autoescola Sarapuí. Nesse vídeo eu vou mostrar para você de como você joga a pasta do projeto para o cliente, configura o banco de dados e envia o link para ele para mostrar como o seu projeto está ficando para a empresa dele. Eu costumo fazer isso para ele analisar se todas as implementações que ele pediu tá ok, as cores do site, o logotipo, as informações. Depois que ele ver e ele aprovar, aí sim você parte para criar o .com.br no registro e criar o servidor dele e enviar os arquivos. Então só em você fazer isso, o cliente vê realmente na internet como o projeto dele está ficando. Então esse vídeo a gente vai implementar esse site aqui que você está vendo da Autoescola, mas vai ser em uma outra pasta para a gente não vincular sobre essa daqui. Voltando aqui para o FileZilla, que já está aberto, para a gente configurar o banco de dados, primeiro temos que enviar toda a estrutura do banco de dados dentro da nossa revenda. Esse processo, caso você estiver enviando o seu arquivo pela primeira vez, o site da tua agência, o processo é o mesmo. Você vai se logar na conta que nós configuramos na aula anterior aqui, ó, do FileWeb através do FTP. Eu vou me logar ele aqui, podemos dar OK. Aqui ele vai me logar já estou dentro da minha área administrativa, no caso dentro da minha revenda, e a pasta aqui, ó, Public HTML, onde fica armazenado toda a estrutura do site. Como já tenho agência hospedada, então você vai ver a estrutura aqui das minhas pastas. Mas no teu caso, se você estiver enviando a primeira vez, só vai ter duas pastas. Você apaga ela e depois você vai fazer a mesma forma de arrastar todas as pastas do teu projeto, do teu site, para dentro da sua revenda. Antes da gente enviar a pasta, repare aqui, ó, quando eu estou dentro da minha pasta principal do meu site, eu tenho uma subpasta chamada AGECO Saúde, que é um cliente, eu tenho a SD Consultoria, que é um cliente, Autoescola Sapucaí Sarapuí, que é esse que a gente vai fazer, e temos CB Ambiental. Então essas subpastas são projetos que eu já enviei para o cliente, estou esperando a aprovação. Alguns já foram aprovados. Então é assim que você vai enviar para o cliente, legal? Então, entendendo agora como a gente vai fazer o primeiro passo de transferir os arquivos para dentro do servidor, aqui do lado você tem a estrutura do seu computador, você pode localizar aqui a pasta que você quer enviar para o servidor. No nosso caso aqui, ele está dentro da área de trabalho, e temos a pasta aqui, olha, Sarapuí. Eu renomeei para a gente não sobrepor aquela que a gente já tem pronta aqui. Então aqui na estrutura da sua franquia, do seu administrador, você vai se posicionar em uma parte neutra, onde tem pasta nenhuma, para você não enviar sem querer para dentro de uma outra pasta aqui. Então você faz isso aqui, clica na pasta e arrasta para a parte branca aqui, ó. Quando você soltar, ele vai começar aqui em cima a fazer todo o processo de envio da pasta. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, a pasta já está vindo e todas as subpastas e arquivos que pertencem ao nosso projeto. E antes de eu pausar esse vídeo, que provavelmente para você vai ser muito mais rápido, porque eu vou cortar, fazendo o teste aqui em algumas transferências de arquivo, eu estou conectado aqui embaixo agora pela conexão cabeada. Quando eu fiz o meu primeiro projeto e minha conexão estava pelo Wi-Fi, que eu tenho 30 MB, não sei se interfere, o meu projeto, mesmo o FileZilla falando que a transferência foi concluída com êxito, alguns arquivos não foram enviados por completo. Então, quando eu executei o projeto, estava dando erro, falta de alguns arquivos. Então, até eu achar o erro, entrar em suporte com o servidor da Rapid Cloud, eles falaram que estava tudo certo. Então, eu refiz esse processo, apaguei toda a pasta, conectei o meu cabo, conectei e fiz novamente envio dos arquivos. E deu certo. Então, eu deduzi que toda a transferência via pelo Wi-Fi, ele completa, mas dá a queda de alguns arquivos faltando aí. Então, caso você não saiba, fica a dica para você ir. Agora, eu vou esperar concluir a transferência dos arquivos e aqui embaixo, aqui em cima, você acompanha todo o tráfego que está sendo enviado aí. Então, agora é só ter aquela paciência e torcer que a nossa internet não caia, porque aqui no bairro é complicado.
Então espero você até o final dessa transferência. Muito bem, senhores, agora que nós já enviamos, os arquivos foram transferidos sem erro, com sucesso, agora vamos verificar lá na internet se eu preciso fazer mais alguma coisa para configurar o site do cliente. Então vamos voltar aqui para a internet. Essa daqui é a pasta do projeto que já está em funcionamento, mas eu vou clicar aqui, vou apagar essa e vou botar o nome do site da sua agência, e vou botar a pasta Sarapuí, que é a pasta do projeto do cliente, para me enviar para ele. E vou dar o Enter. Olha só, fazendo isso, apareceu aqui um erro na linha, acesso, mas se preocupe com isso aqui, olha. Ele não está achando o banco de dados do administrador da sua franquia. Isso aqui é um erro, lógico, do código de erro aqui mostrando. Então, agora, para o site funcionar, vamos criar o banco de dados do administrador e vamos criar o banco de dados do cliente e importar o banco de dados para dentro do nosso PHP MyAdmin. Vamos acessar então aqui o site da agência e o painel da nossa revenda. Vamos fazer nosso login. Perfeito, dentro da nossa conta a gente tem que perceber que a gente está posicionado realmente dentro da nossa revenda, que no caso é o domínio principal. Aqui embaixo, vamos localizar aqui banco de dados e são essas duas opções aqui que nós vamos utilizar agora. Para o site do cliente, para esse site aqui funcionar, que ele está dando aqui a mensagem do banco de dados do admin, nós temos que primeiro criar o banco de dados e depois que a gente criar, a gente entra aqui no PHP MyAdmin e importa o banco de dados que você exportou pelo localhost, pelo PHP MyAdmin, utilizando o nosso champ. Então vamos clicar aqui. Vamos partir assim para o princípio. Se é a primeira vez que você está utilizando a sua revenda, você não vai ter nenhum banco de dados criado. Então, para o processo da gente colocar um site no ar, tanto da sua agência, do teu site principal da agência, ou como o site dos clientes, que no nosso caso é essa subpasta aqui, nós temos que criar aqui em cima, olha, criar um novo banco de dados do cliente vinculado ao site, tá? Então vamos lá, nós vamos colocar aqui, Banco Sarapuí, pode ser qualquer outro banco, qualquer outro nome, e vamos clicar aqui em criar banco. Ele deu a mensagem que o banco FazWeb Banco Sarapuí, ele sempre vai vir aqui na frente com o nome da agência, porque é vinculado à nossa revenda. Então eu vou voltar aqui. O próximo passo é a gente criar o usuário MySQL, adicionar um novo usuário. Nessa parte aqui, a gente vai criar um administrador, onde ele vai dar permissão ao banco de dados que criamos em cima, de leitura, alteração, criação. Então, o nome aqui, você pode criar como admin, como ADM, como supervisor, como manutenção. O nome fica de acordo com a sua necessidade da sua agência. Esse banco de administrador, você só vai criar um e através deles, que vai ser gerada a senha, você vai vincular em todos os bancos de dados dentro da sua revenda. Então, a gente vai colocar assim, admin 1. Porque eu já tenho o meu administrador que eu uso na agência. Então eu vou criar um novo administrador, vamos vincular o banco de dados e vamos importar o banco de dados. Aqui embaixo ele me pede a senha. Se você tiver uma senha já de cabeça, uma senha que você utiliza de segurança, você pode digitar aqui. Mas eu costumo criar aqui, olha, como gerador de senha. Fica muito mais seguro e fica muito mais assim, difícil de ser hackeado, né? Não é impossível, mas... Então vamos lá, clica aqui em opções avançadas, você pode marcar aqui, aqui no tamanho eu posso botar 15 caracteres ou até 18. Você pode usar o tipo de caracteres alfa, que é letra tanto maiúsculo ou minúsculo, ou somente maiúsculo ou somente minúsculo. Eu vou botar ambos. Aqui caracteres não alfa, que são símbolos e números. Se você quiser botar os dois, tanto o número ou símbolo, você pode ficar à vontade. E aqui tem um botão de gerar. Então toda vez que você clicando, ele vai gerando uma nova senha. Aqui embaixo eu tenho a opção de copiar a senha em um local seguro. Então você marca ela, depois você pode vir aqui, seleciona essa senha, caso é essa que você quer, clica com o botão direito e pede para copiar. Aí você vem aqui, no bloco de notas, porque a gente vai colocar aqui no bloco de notas
porque a gente vai utilizar depois dentro do arquivo config, que vamos configurar para poder o banco de dados que a gente está criando, tanto do administrador como o banco de dados que vai vincular as informações do site, a gente tem que colocar dentro do nosso arquivo. Então eu vou colocar assim, ó, senha do admin 1 e dou Ctrl V. Dou mais um Enter aqui para separar. Muito bem, depois que eu selecionei a senha, escolhi a forma de criptografia aqui, e eu vou clicar aqui em usar senha. Aí ele vem aqui, ó, e fala que a senha é muito forte. Depois disso, a gente clica aqui em criar usuário. Aí vamos clicar em voltar. Depois que nós criamos os dois bancos de dados, aqui embaixo, lá no final da página que você vai rolando, tem aqui, ó, adicionar usuário ao banco de dados. Ele vai vir com o banco de dados do usuário, que é o administrador, e aqui embaixo nós temos o banco de dados do site que a gente vai vincular. Nessa parte aqui, a gente vai clicar no botão adicionar, e aqui ele me mostra o banco de dados do administrador e o banco de dados do site. E aqui é onde você vai colocar todas as permissões para o banco de dados funcionar no site. Como você é o administrador, então você pode colocar todas as opções, mas se fosse uma outra pessoa que vai fazer a gestão, você pode botar somente se ele vai alterar. Não, ele não vai alterar, então eu não marco. Ele vai poder criar? Ele vai poder criar. E assim você vai poder fazendo. Mas, como você é o administrador, eu vou marcar aqui em todos os privilégios e vou clicar em fazer alterações. Fazendo isso, ele falou que deu tudo certo. Agora vamos voltar para o painel principal. Vamos voltar lá para a pasta de bancos de dados. Aqui então nós criamos os dois bancos de dados e damos os privilégios. Depois disso nós vamos clicar aqui em phpMyAdmin. Depois que ele carregou o phpMyAdmin, repare que é igualzinho ao que a gente usa em localhost. E aqui do lado vai ter todas as tabelas que você já tem do seu cliente. E se é o primeiro banco de dados que você está criando, você vai ter aqui em cima o banco de dados do cliente. Então eu vou clicar nele, para mim poder ficar posicionado dentro dele, para me dar as opções do banco de dados. E aqui nós temos a opção de importar o banco de dados que nós já exportamos lá do phpAdmin do localhost. Então vamos clicar aqui. Aqui ele tem um botão para a gente escolher onde está o arquivo. Vamos clicar nele. E agora eu tenho aqui, ó, nos meus downloads, eu vou clicar aqui, ó, banco de dados Sarapuí. E eu vou clicar em abrir. Fazendo isso, repare que aqui, ó, tem que estar a criptografia do banco de dados UTF-8. E depois não precisa fazer mais nada aqui. E temos um botão aqui chamado executar. Fazendo isso, agora é só aguardar a importação do banco de dados dentro do nosso PHP da nossa revenda. Aí, ó, deu tudo certo, não deu erro nenhum. Depois que ele atualizou a página, você vem aqui, ó, seleciona aqui o banco de dados, que a gente vai colocar lá no arquivo config do nosso site. Volta para o bloco de notas e coloca aqui embaixo. Então aqui depois, ó, nós vamos ter que pegar o servidor, que seria FileWeb C_admin 1. Aí a gente pode fechar aqui. Voltando para a página principal do nosso painel, depois que nós já criamos o banco de dados, demos privilégios, já importamos o banco de dados, agora a gente vem aqui no gerenciador de arquivos. Dentro do gerenciador de arquivos, nós temos todas as pastas que faz parte da nossa revenda. Então tem pasta aqui que você não precisa mexer, você não precisa apagar. Se você tiver qualquer dúvida, você entra com o suporte, que eles vão orientar você sobre isso daqui. Mas a única pasta que a gente tem que mexer é essa daqui, ó, Public HTML. Clica duas vezes nele. E dentro do meu site eu vou procurar a subpasta, que é essa daqui, olha, voltando aqui para o site que ainda não está funcionando. A gente vai procurar essa pasta aqui, ó, Sarapuí, que está dentro da nossa pasta principal, aqui, ó, Sarapuí. Abrindo a pasta. Agora, dentro da estrutura, no teu caso, tu tem que procurar o arquivo config. No meu caso, ele está aqui, ó, no app, e nós temos aqui o config. Eu vou clicar nele, eu vou clicar aqui no botão editar. Ele vai acessar, e aqui nós temos a estrutura. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para aumentar. Aqui nós temos a estrutura das configurações do banco de dados. Essa primeira parte de cima aqui, ela funciona no localhost. Ó. Então nós temos o localhost. Aqui em cima, no HTTP host, antes de eu explicar essa parte,
A nossa revenda da RapidCloud, ela trabalha com essa plataforma aqui, localhost. Aí você repara que tem aqui e tem aqui, ó. Então aqui você não mexe, porque a RapidCloud trabalha com essa plataforma aqui, localhost. Aqui embaixo é o nosso servidor, que é o localhost, que está aqui lá no champ. E aqui tem o root, nós temos a senha e nós temos o banco de dados. Então esse site ele funciona no localhost porque eu tenho essa configuração aqui. Aqui embaixo eu já tenho que colocar as configurações que nós criamos aqui, olha. Essas informações aqui nós temos que passar para cá, onde eu falo aqui, olha, bota aqui do servidor. Então aqui localhost não mexo e eu vou botar o banco de dados do admin. Repetindo, só para você entender, o banco de dados que nós criamos do admin, você só vai criar uma vez e depois vai botar em todas as subpastas que você quiser apresentar projeto para o seu cliente. Você não precisa criar de novo. Eu só criei esse para mim não alterar o meu. Então eu vou clicar 2 vezes nesse, eu vou clicar 2 vezes aqui e vou substituir, porque eu rotulei aqui para mim entender o que eu vou colocar. Agora eu tenho aqui a senha, ó. Eu coloco essa senha aqui. Clico 2 vezes aqui, volto e coloco o banco de dados do cliente aqui, ó, banco de dados do cliente. Deixa eu só fortalecer uma coisa para você aqui. Se você está achando, poxa, essa senha vai ficar visível, esses dados aqui é temporário. Eu só estou mostrando para você, para esse site aqui funcionar. Então isso daqui não vai valer mais depois que você acabar de assistir todas as aulas. Depois que eu criei aqui, botei o admin, botei a senha dele e coloquei aqui o banco de dados, eu venho aqui no bloco de notas e fecho. Eu não preciso mais com essas informações aqui. Depois que eu coloquei, eu venho aqui, olha, salvo as alterações. Aí eu vou dar o Ctrl 0 para mim diminuir a tela. E agora vamos voltar para o site e vamos ver se está funcionando. Aí eu clico aqui em atualizar. E agora o nosso site vinculado a nosso domínio está funcionando do cliente. Vou voltar aqui para o local, para o nosso aqui, arquivo do gerenciador de arquivo. Eu vou fechar. Um outro arquivo que eu tenho que configurar é onde fica a URL do site, que seria essa subpasta aqui, ó. Então na minha estrutura eu tenho essa outra pasta aqui chamada config e tenho o arquivo config. Clico nele e clico no editar. Abrindo o arquivo, a primeira parte eu tenho localhost e aqui eu tenho http, localhost e a pasta que está dentro do meu champ para mim trabalhar a programação dentro da minha máquina offline. E aqui eu tenho o endereço que é da minha revenda com a pasta que eu quero. Então eu vou selecionar aqui, dou Ctrl C, volto para o arquivo e repare que a pasta está aqui. Mas se não tivesse, eu seleciono aqui, apago e dou o Ctrl V. Aí depois eu salvo as alterações. Fazendo isso, qualquer link que eu clicar aqui, ele vai buscar dentro da minha revenda. Eu vou atualizar e pronto. E assim nós vimos nesse vídeo como criar uma subpasta com um projeto do cliente com a finalidade de quê? De mostrar para ele antes de você cobrar o dinheiro. E se o cliente vai ver no ar, você manda para o WhatsApp dele, manda para o Facebook dele, manda para o Instagram dele. Mostra para ele falando assim, ó, o teu site está assim. Aí ele vai dar uma olhada e vai ver se as cores estão legais, se as fotos estão legais. Depois que ele vê assim, cara, ficou legal, está aprovado. Aí sim que ele aprovou, a gente vai configurar toda essa plataforma que nós fizemos no domínio dele. Mas isso a gente vai ver na sequência de aulas, continuando de como hospedar esse cliente mesmo no www, o nome da empresa dele. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e encontro você na próxima aula.